Já jogo para você a primeira pergunta, Mauro César Pereira. O rubro-negro e o corintiano já estão pensando exclusivamente só na final? Já recuou sem goleiro. É o momento do rubro-negro realmente pensar nesse primeiro título da temporada, de expressão, e do corintiano acreditar que pode vencer o favorito, o Flamengo? São clubes em momentos diferentes. Fala, nação, saudações, rubro-negro. Nação, mais um trecho aqui que eu trouxe, né, pra vocês aqui. Mais um react aqui sobre o Flamengo, especificamente. E do programa Jovem Pan Esporte, né, que tem o Thiago Asmar, né, que é o do canal Pilhado, o Mauro César Pereira, e alguns comentaristas que eu acabei esquecendo o nome, mas faz parte. Então é isso aí, vamos embora aí acompanhar o que eles falaram sobre o Flamengo, o que eles falaram sobre essa final entre Flamengo e Corinthians, se o Flamengo dá mais importância à final da Copa do Brasil ou à Libertadores. Então o Mauro César mandou a real na lata. Mauro César mandou a real, vamos embora aí. E vai deixando aquele like aí, se inscreve no canal também para você não perder nenhum conteúdo nosso aqui, beleza? Se inscreve no canal, ativa todas as notificações para você ficar por dentro de todas as notícias sobre o Mengão. E eu queria dar os créditos e direitos autorais ao canal Jovem Pan Esporte, né, do programa Bate Pronto. Então é isso aí, nação, vou deixar o link do canal da Jovem Pan Esporte aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, é isso aí, nação, vambora com o vídeo aí, né? Presta atenção do que o Mauro César falou. Presta atenção. Bora. Já jogo para você a primeira pergunta, Mauro César Pereira. O rubro-negro e o corintiano já estão pensando exclusivamente só na final? Já recuou sem goleiro. É o momento do rubro-negro realmente pensar nesse primeiro título da temporada, de expressão, e do corintiano acreditar que pode vencer o favorito, o Flamengo? São clubes em momentos diferentes, né? Um está na final da Copa do Brasil, né? A final é importante, claro, os dois times de maior torcida do Brasil, uma das maiores finais da Copa do Brasil. Não vou dizer que é a maior final da Copa do Brasil, porque tivemos outros confrontos de grandes clubes em final de Copa do Brasil. É o primeiro confronto dos dois times de maior torcida, né? Mas teve final entre grandes times de Minas, de São Paulo, do Rio, teve final carioca, teve final paulista também, já teve final, né? Teve final mineira, teve final tudo quanto é jeito. A final dos dois times mais populares do país não houve. Então isso é interessante, é inédito, tal, muito legal e tal, fica aquele oba-oba todo, né? Especialmente por uma razão até de mercado, né? O grande grupo de comunicação do país, que é o Grupo Globo, ele não teve Libertadores esse ano, terá ano que vem, né? Então ele não transmitiu, por exemplo, Libertadores, Corinthians e Flamengo, que mostrou foi o SBT. E agora ele vai mostrar um Corinthians e Flamengo. Então ele turbina. É super cobertura, vamos que vamos, é a maior final. É normal que seja assim, é o mercado, é o produto, como chamam. Então essa final já está sendo turbinada. Mas analisando friamente, ela é tudo para o Corinthians, né? Porque o Corinthians não tem, fora chances matemáticas, possibilidade de ser campeão brasileiro. Então, no brasileiro, o máximo que o Corinthians pode, na teoria não, na prática, né, ser vice do Palmeiras. Né? É o máximo que o Corinthians pode conseguir. O Palmeiras será campeão, uma questão de tempo. E pode ser campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo, que tem sido seu algoz. Venceu 10 dos últimos 12 jogos no confronto direto. Perdeu só um com gol contra do Rodinei, sempre é bom lembrar. E o Flamengo não, o Flamengo está na final da Libertadores. É a terceira final em 4 anos. Um título que o Flamengo conquistou 2 vezes na sua história. O Flamengo não é um frequentador de final de Libertadores, virou de repente não, por conta de tudo que aconteceu no clube, né, toda a mudança que foi feita. Então a grande final, o Flamengo é dia 29. Então quando grita quarta-feira a torcida do Corinthians, é porque é a torcida do Corinthians. A do Flamengo tem que gritar dia 29, contra o Atlético. Esse é o jogo que importa o Flamengo. O que mais importa. Não significa que a Copa do Brasil não seja importante. Mas o mais importante do Flamengo não é quarta nem a outra quarta. É lá no outro sábado, nem quarta, é sábado. Lá no dia 29, o último sábado do mês. Mas você não acha que o torcedor rubro-negro está apreensivo para essa final também? Eu acho que não, acho que ele está animado, que ele pode ser campeão, porque estaria apreensivo. O Corinthians perdeu 10 dos últimos 12 jogos. Por que o Flamengo ia ficar apreensivo? Ficaria se fosse no passado recente, quando o Corinthians surrava o Flamengo. Nos últimos tempos não tem sido assim, embora o Corinthians hoje seja o time mais forte do que era na Libertadores. A expectativa é de que faça um jogo muito mais parelho do que foram aqueles 2 confrontos, mas não tem motivo nenhum para o torcedor ficar apreensivo. Tem que ficar apreensivo com o Rodinei, isso sempre. Então, por acaso, o Mateuzinho nem viajou lá para Cuiabá e ele ficou treinando os 2 laterais que ele pode usar, porque ou ele quer enganar, enganar não digo, mas ele quer confundir o Vitor Pereira, ou ele realmente está pensando ali, eu imagino que está treinando os 2 para ver qual deles pode causar danos menores do ponto de vista defensivo ao time do Flamengo. Porque ali é para ficar sempre apreensivo com esses 2 na lateral direito. Muito apreensivo. Fora isso, não tem motivo nenhum para estar apreensivo. Agora, o grande jogo do Flamengo não é dia 12 nem dia 19, é dia 29 em Guayaquil, no Equador, contra o Clube Atlético Paranaense. Contra o Corinthians é um aperitivo. É um título importante, uma vitória sobre o Corinthians, um título que será muito festejado pelo torcedor do Flamengo, é óbvio, porque você ganha do Corinthians na final, você vai festejar, é evidente, mesmo que fosse do Santo André, que venceu o Flamengo na final de 2004. Seria festejado, mas não há termos de comparação. Até te falava aqui antes do programa. O Real Madrid chega na final da Copa do Rei e da Liga dos Campeões. Ao final da Copa do Rei com o Barcelona, não importa, da Liga dos Campeões vai ser contra o Nicosia, dane-se, é a Liga dos Campeões.
Hoje eu estava até falando sobre isso em outro lugar. Falando, porra, o São Paulo tem 3 títulos da Libertadores. Ah, mas o Atlético não é um peso do Corinthians. Mas o torneio é muito maior. O São Paulo ganhou 3 Libertadores. Uma contra o Newell's Old Boys, outra contra a Católica de goleada e outra contra o Atlético Paranaense, que nem joga em casa pôde. Nenhum dos 3 já foi campeão da Libertadores. E por acaso alguém questiona o valor dos títulos do São Paulo? Gente, campeão da Libertadores é campeão da Libertadores. O São Lourenço, que era o clube argentino sem Libertadores da América, foi campeão sempre do Nacional do Paraguai, um time pequenininho. E alguém questiona, vai perguntar ao torcedor do São Lourenço. Não, ganha Libertadores, cara. Um abraço. É assim que funciona. A Libertadores já é o grande título do nosso continente. O Olímpica ganhou do São Caetano. Do São Caetano. Terceira. É um dos 3. É um dos 3. Quer dizer, mas São Caetano hoje é um time pequeno no Brasil. O cara mas lá era no Paraguai. gigante no começo. Ele não quer saber, ele foi campeão, entendeu? Então o valor da Libertadores é muito maior do que o da Copa do Brasil. Agora, é claro que o fato de ser os 2 times de grande torcida torna essa final mais interessante. Mas a expectativa, assim, eu tenho que pôr todas as fichas, não é o Flamengo, é o Corinthians. Eu acho até que o Flamengo tem que saber lidar muito bem com isso, em todos os sentidos. Primeiro, para entrar muito mais leve nessa final, porque ele sabe que tem algo muito maior lá no final do mês. Segundo, para que uma eventual derrota na quarta-feira não abale para outro jogo e que a perda do título não abale porque realmente importa, que é o dia 29. Final da Copa do Brasil, o Flamengo já disputou, já perdeu, já ganhou. Agora, a Libertadores não é toda hora, entendeu? E que chega na final de Libertadores. E chegar em 3 finais em 4 anos... Tá sendo quase que toda hora. É um grande feito. Então, assim, tem que ganhar dessa vez. O Flamengo tem que ganhar essa final. Perdeu ano passado, pode perder outra. Pelo investimento feito, pela expectativa que a torcida cria, pelo esforço que o torcedor vai fazer para viajar até Guayaquil com toda a dificuldade para chegar na cidade equatoriana, né, e tudo mais. Então, claro, do Atlético vai fazer também. Eu estou falando do ponto de vista do Flamengo. Estamos comentando o Flamengo, não o Atlético. Se fosse o Atlético, seria muito parecido, evidentemente, sob esse ponto de vista. Mas eu acho que o quarta-feira, o grito, ele vale para a TV Globo, que vai transmitir o jogo e não teve na Libertadores esse confronto, vale para o corintiano, vale para a imprensa de São Paulo, que não vai ficar lá, vai turbinar mais o quê? Você vai turbinar uma final Corinthians e Flamengo ou Flamengo e Atlético Paranaense? É óbvio, é evidente, isso é natural. Não é nem uma crítica, é apenas uma constatação do óbvio. É óbvio. Que agora a torcida do Corinthians é bem maior que a do Atlético. Exato. Então, agora para o Flamengo e para o torcedor do Flamengo, não é quarta-feira, é sábado, o último do mês. Mas esse jogo de quarta-feira, pra vocês, né? Esse jogo não, esses 2 jogos, eles também não podem interferir na final da Libertadores? Claro. Suponha, o Flamengo perde pro Corinthians. Olha a pressão que não vai ser pro Dorival, pro grupo, vencer a Libertadores. A bala, ao mesmo tempo, pode ser educativo, digamos assim, pedagógico. Ó, tem alguma questão aqui, por exemplo, a lateral direita, né, voltando à dificuldade, e o que é pior, pode ser o Mateuzinho, não está podendo ser o Varela. Na Copa do Brasil, claro que não. Mas o Varela fez uma partida horrorosa contra o Cuiabá. Jogou muito mal, e é muito bom, jogador muito melhor do que o Rodinei, deverá ser muito melhor mas não que o está Mateuzinho. bem. Mas não está legal, né? Então, assim, tem esse componente anímico, tem o componente físico. O torcedor rubro-negro tem que, claro, torcer por mais um título, ainda mais contra o Corinthians, mas ao mesmo tempo torcer exatamente para que todo mundo esteja o melhor disponível, sem lesão, sem muito desgaste, sem estresse, para o jogo de Guayaquil, dia 29, que evidentemente é o que falou o Mauro aqui, é para todo mundo, não é só para este momento do Flamengo, é para qualquer equipe, numa situação entre disputar só a Copa Nacional e a Libertadores da América. É claro, torneio continental, um torneio que é muito importante, dá muito dinheiro também, mas pensa, inclusive, o grande prêmio da Copa do Brasil, mais do que o dinheiro, desde a primeira edição em 89, é justamente o quê? Disputar a Libertadores. Então não precisa nem discutir. Mas é claro que quando você entra em campo, como qualquer atleta, com a camisa do Flamengo, analisando a partir do que a gente está falando sobre essa multidiversidade de conquistas e de disputas do Flamengo, você tá vestindo a camisa do Flamengo, vai jogar na Neoquímica Arena, depois joga no Maracanã, com essa camisa, contra um adversário gigantesco como o Corinthians, as 2 maiores torcidas do país, que por tabela traz as 2 maiores antitorcidas, praticamente todo o resto do Brasil vai estar torcendo pela derrota dos 2. Isso é um gigantesco mérito do Flamengo, um gigantesco mérito do Corinthians. Ninguém passa impune, imune, ninguém fala, tanto faz. Não, tanto faz não, todo mundo torce contra, e isso é um gigantesco mérito das grandes conquistas, tanto do Flamengo e do Corinthians, como dos outros clubes também. Mas enfim, então o Flamengo vai ter que jogar, claro, e tem que jogar o melhor possível, até porque também precisa se preparar, mas é aquela coisa, cada bola dividida do Flamengo tem que torcer para ninguém, evidentemente, se lesionar. Isso vale pro Corinthians, é óbvio, mas pensando muito mais no dia 29. Nilson. Pois não. Eu concordo, a Libertadores é um campeonato extremamente mais importante, não dá nem para comparar em nível de importância a Libertadores da América e a Copa do Brasil. Aí é uma bobagem, né? Qualquer tipo de comparação. É muito melhor você conquistar a Libertadores. Mas o jogo maior é Corinthians e Flamengo. Entende? O jogo maior é Corinthians e Flamengo. O campeonato maior é a Libertadores da América. Agora, o jogo maior é Corinthians e Flamengo. Mas aí eu concordo com o Mauro. Eu acho que pro Flamengo o jogo maior é Flamengo e Atlético. Sim. Não, mas eu tô... Né? Sim, pelo clássico. É o clássico maior. Sim, mas independente de importância do jogo pro Flamengo ou pro Corinthians, o jogo maior é Corinthians e Flamengo. Sabe? O campeonato maior pro Flamengo, sem dúvida, é ganhar a Libertadores contra o Atlético Paranaense. Isso não tem nenhuma dúvida. Até por se tratar de 2 jogos. E o mais importante, olha, eu acho que nós vamos ter, né? 2 finais emocionantes, essa final de Copa do Brasil. Emocionantes, sabe? Porque se você tiver um empate, por exemplo, aqui na Arena, que é um resultado perfeitamente viável, ou uma vitória apertada do Corinthians, por um golzinho de diferença, também é um resultado viável. O Corinthians ganhou do Flamengo com um gol contra do Rodinei, o Maurão lembrou aqui, e é verdade. Nós vamos ter um Maracanã abarrotado no dia 19, o jogo de volta, né? Emoção pra caramba no jogo de volta. Então, em termos de jogo, é diferente.
O jogo Flamengo e Atlético, em nível de importância do campeonato, é maior. Tá? Mas em termos de jogo, o jogo maior é Corinthians e Flamengo. Corinthians-Flamengo é Corinthians-Flamengo. É um negócio que transcende, né? Transcende. É muito bacana. A primeira grande decisão entre eles, que, por exemplo, o Rio São Paulo, o primeiro vencido pelo Flamengo em 61, era um quadrangular, era um hexagonal final. O Corinthians estava embaixo, o Flamengo foi campeão e tal. E não era o jogo decisivo para o Corinthians, era para o Flamengo. É a maior final da história. É muito bacana. E vale mais para o Corinthians, evidente. A conquista da Copa do Brasil, o Corinthians não vai ganhar nada esse ano, né? Nem em Carnaval o Corinthians ganhou esse ano, né? Não vai ganhar nada. Então, para ganhar a Copa do Brasil, vale mais para o Corinthians. Mas para o Flamengo é importante também essa conquista. Eu vejo importante, porque você vai disputar logo na sequência uma final de Libertadores, que é um campeonato mais importante, e vai chegar para essa final cheio de moral. Agora, eu já falei para vocês, né? O Atlético Paranaense, a bolinha que está jogando, não dá para encarar o Flamengo mesmo jogando mal. Nossa Senhora, que caiu o time do Atlético. Incrível, o Filipão tá reclamando e reclamando com razão. Só se fizer uma jornada de hipersuperação no jogo decisivo contra o Flamengo, porque senão vai tomar uma cacetada do Flamengo na partida final, isso é indiscutível. Mas vai ser bacana, tanto o Atlético e Flamengo, a final da Libertadores, como esses dois jogos aí que eu tô muito interessado, Corinthians e Flamengo. Agora, Piperno, o que esperar até da postura do Corinthians, né? Contra esse Flamengo? Porque pela Libertadores, quando foi eliminado, o Corinthians não jogou dentro de casa e chegou a jogar até um pouquinho melhor fora de casa. Mas também não ameaçou o Flamengo em nenhum dos dois jogos. O Vampetri, sempre quando ele vem aqui, ele fala: vai jogar contra o Flamengo, não interessa, você não vai decidir no Maracanã. Tem que tentar jogar em casa. O Corinthians, agora com o Yuri Alberto, já tendo mais confiança. Jogando mais agora. Sim, tendo essa dupla de ataque com o Roger Guedes, tendo o Renato Augusto. O Corinthians pode jogar melhor esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Você acha que o torcedor do Corinthians pode esperar que o Corinthians proponha o jogo contra o Flamengo? Tenho certeza que o Corinthians vai jogar melhor. O Corinthians melhorou da Libertadores para cá. Corinthians, ele tem sido irregular, de vez em quando joga muito mal, como aconteceu em Caxias do Sul, mas o Corinthians hoje ele tem, nos seus melhores momentos, atingido um nível que a gente desconhecia aí desde que o técnico Vitor Pereira chegou. Inclusive, você falou você e o Nilson falaram sobre a evolução do Yuri Alberto, sem dúvida nenhuma, o Roger Guedes jogando bem melhor. Agora acho que ele está entendendo que ele é o Roger Guedes, ele não é o Haaland Guedes, ele é o Roger Guedes, que pode ser um jogador muito bom, e ele tem sido. De todas essas contratações que o Corinthians fez de um ano para cá, talvez ele fosse o menos badalado e foi quem acabou entregando mais. O William já voltou, o Paulinho se contundiu, enfim, o Renato Augusto, que é um belíssimo jogador, ele infelizmente não tem tanta sequência, o Juliano nem sempre é titular. O Roger Guedes foi o cara, é o cara que está entregando aquilo que se imaginava quando ele chegou. Um jogador muito bom. Não é espetacular, mas é um jogador muito bom e bem útil. Até por conta disso, o Corinthians é um time melhor. O Balbuena já está muito mais adaptado, já está, voltou a ser o Balbuena padrão Corinthians, o que significa que ele é hoje um ótimo zagueiro de novo. O Fagner voltou, o meio-campo se arrumou com entrando falso. Enfim, o Corinthians melhorou defesa, meio e ataque. Agora, é uma Copa do Brasil que faz muito mais diferença para o Corinthians. Se o Flamengo perder a Copa do Brasil, segue a vida, o Flamengo empilhou títulos nos últimos anos, vai jogar a final da Libertadores dia 29. E esse é, de fato, o grande prêmio da temporada. Todo mundo correu atrás disso e o Flamengo é o grande favorito para alcançar esse título. E já para o Corinthians significa o seguinte: o fim de um tabu de 5 anos sem grandes conquistas. Isso vai acontecer com o Corinthians desde o período lá de 90 a 95. Não, veja, a gente está falando de 90, quando o Corinthians pela primeira vez ganhou o Campeonato Brasileiro, aí em 95 ganhou a Copa do Brasil. Porque desde então, o Corinthians ganhou muitos títulos nacionais, ganhou Libertadores, foi 2 vezes campeão do mundo. E o Corinthians, desde aquele período, jamais ficou 5 anos sem título importante. Porque não vão me dizer que Paulistinha é título importante, porque não é. Então, o Corinthians ganhou o Brasileiro de 2017. Vai ficar esse ano. De novo um título Brasil, e mais do que isso, dá algum fôlego para a gestão do Duílio, que aposta sobretudo, já falei isso aqui algumas vezes, nas premiações. O Corinthians tem uma política de não atacar diretamente a bilionária dívida, o que eu acho um erro, mas também o Corinthians tenta controlar essa dívida, aquela história o pai do Mauro era amigo dele, o Delfim Neto, né? Dívida não se paga, dívida se administra. E o Corinthians se rola, né? E o Corinthians segue isso ao pé da letra, não deixa aumentar, mas também não ataca, não amortiza, não diminui uma incômoda dívida de 1 bilhão. E todos participam, a fisiologia, diretoria, mas que eles dão total decisão pro Dorival no final. Eu não acredito nisso. Eu acho isso errado. É bom sempre lembrar que o pedido de demissão de Abel Braga era essa gestão mesmo. Em 2019, e é bom lembrar, Abel Braga pediu demissão. Ele acontece porque o Flamengo joga com o Corinthians, ganha por 1-0 aqui em São Paulo, gol do Arão, Copa do Brasil. Aí no fim de semana jogava contra o Fortaleza de Rogério Ceni no Engenhão no sábado. O Abel planejava colocar o time reserva nessa partida porque na outra quarta receberia o Corinthians no jogo de volta na Copa do Brasil. Foi dito ao Abel pela diretoria o seguinte: Abel Braga, nós estamos a X pontos, 6, 7 pontos, sei lá, do Palmeiras, que era o campeão brasileiro, tinha o Felipão como técnico. Não queremos ficar longe do líder, nós queremos ganhar um Campeonato Brasileiro.
E sábado não podemos perder pontos. Então, gostaríamos de ver um time inteiro. Já estamos em vantagem na Copa do Brasil contra o Corinthians, vamos jogar em casa. O Abel achou que aquilo era uma espécie de interferência, pelo que eu entendi, pelas entrevistas que ele deu à época, e pediu o boné. Já havia um desgaste, evidentemente, e pediu o boné. Aí assumiu o Marcelo Salles, o Fera, que tem no Vampeta seu grande fã número 1, e o Fera ganhou de 2-0 do Fortaleza com o time completo. Tem até um gol do Gabigol, que é belíssimo, todo mundo troca passe e tal, ali faz o gol. E na quarta-feira, o Flamengo venceu por 1-0 o gol do Rodrigo Caio. O Corinthians avançou na Copa do Brasil naturalmente naquela oportunidade. Depois, já com o Jorge Jesus, perderia para o Atlético nos pênaltis, seria eliminado da Copa do Brasil, naquele ano de 2019. Então, até por critério, o certo seria falar. Agora, o cara do Fisiologia, esse pessoal dá, gente, as informações para você tomar uma decisão. Entendeu? Se fosse uma guerra, o cara fala, olha, o cara é forte por aqui, por ali, o nosso adversário tem um problema aqui e tal. Aí o general que vai decidir o que ele vai fazer. Por onde que eu vou atacar. Não é só no Flamengo, no futebol em qualquer lugar. Fisiologia, o cara não bate na mesa. Ele traz o material, olha, tá aqui, ó. Esse jogador está mais desgastado, a gente corre esse risco aqui, o outro pode se arrebentar, esse aqui está bem. Agora, a decisão tem que ser tomada técnica pelo técnico. Institucional pelo presidente do clube, pelo vice-presidente. Qual é a prioridade do Flamengo por ano? O que o Flamengo deseja conquistar? Dentro de uma situação que já estava configurada quando o Dorival chegou, que era o time em crise, o técnico demitido, o elenco torcendo o nariz. Aliás, o nosso grande Andrés Pereira deu uma entrevista agora recentemente e falou claramente que os jogadores em dado momento meio que largaram. A palavra foi largaram. Foi largado. Ali, assim, aquilo ali para mim é a admissão de um atleta do grupo de que, olha, os caras não queriam mesmo, já não estavam mais afim. Né? E o respaldo não houve da diretoria para com o técnico e foi contratado para fazer esse tipo de serviço. Né? Exatamente o que aconteceu. Então, eu não levo muita fé nessa história. Eu acho que isso aqui é mais versão oficial. O cara chega, vem entrevista, fala, não sei o que e tal, o Dorival, damos todo apoio para ele resolve. Mas na prática não pode ser assim. Então, eu acho que não é nem injusto colocar a responsabilidade dele. O Dorival vai ser culpado se ele for o seguinte, ele fizer uma má substituição, escalar mal o time, estratégia ruim. Se o time joga mal. O time joga mal e ele tiver ali as digitais dele numa má atuação, aí ele vai ser responsabilizado. Como no ano passado, o técnico nem foi demitido, ele já rescindiu automaticamente após a final, porque o time era uma grande bagunça e o trabalho dele era ruim. O técnico de então acabou indo embora. Então, o trabalho do Dorival tem que ser analisado acho que pelo que o Flamengo apresentar. Ele parou para trabalhar no sábado, acho que ele fez o certo. Teve um erro que acho que ele cometeu, que foi inicialmente não planejar a ida para Cuiabá. Isso foi decidido na véspera, e aí eu acho uma coisa bizarra desse Flamengo atual. Tão profissional, não sei o que, isso, naquilo, e amador demais em alguns aspectos. O Flamengo se pauta pela rede social. Pela reação do torcedor. O torcedor não gostou de saber que o técnico não viajaria para Cuiabá. Mauro, eu só vou te interromper rapidinho, já mantenha o pensamento, que a gente vai entrar no ar na Rádio Jovem Pan. Eu acho que ele não deve ser responsabilizado por estratégia de temporada, mas sim pelo desempenho do time se eventualmente for ruim, nas finais que o Flamengo vai disputar. E no sábado, acho que inicialmente a estratégia dele, do Flamengo em geral, era errada. Ele treinou de manhã e ele não ia para Cuiabá. Na véspera, na sexta-feira, diante da péssima repercussão dessa informação, aí os torcedores criticando em rede social, aí mudaram e aí resolveram mandá-lo para lá. Isso eu acho errado. Duas coisas erradas. Primeiro, que ele já deveria planejar a ida dele para lá desde o começo. Né? Porque foi chamado isso de quê? Portalupiou, renateou. A torcida começou com essa, porque o Renato que fazia esse tipo de coisa, não vou viajar e tal, dá o treino de manhã, pega um avião e vai para Cuiabá e acompanha o time à beira do campo, que foi o que ele fez. Né? E isso foi reflexo da reação da torcida, eu acho errado. Você não tem que fazer porque a torcida reclamou, você tem que ter convicção do que você está fazendo. Né? Então os caras são muito influenciáveis nesse sentido, o Flamengo no geral. Né? E eu achei errado essa estratégia inicial. Ele tinha que estar lá, não um filho dele à beira do campo. Negócio de filho também, falar o filho do Tite, filho do Dorival, como tem filho também, esse até. Mas enfim, um breve parênteses, né? Curiosamente. Mas ele que tinha que estar lá, e ele foi. E ficou bom, voltou, meio cansativo, depois dorme um pouquinho, fica tudo certo. Deu treino ontem de manhã e outra coisa. Alguém falou, acho que foi o Piperno falou, é o momento da carreira dele. Uma hora dessa, gente, você pega avião, fica sem dormir, você faz um esforço maior e tudo. Então é importante, ele teve a beira do campo. Sábado teve uma coisa legal, o Cebolinha jogou bem. Foi um jogo que ele conseguiu ser mais protagonista do que em outras partidas. E ele está ali à beira do campo, é importante, ele tem que estar com um grupo de jogadores. E tem outra coisa que eu achei engraçado no sábado, mudando rapidamente, eu vi várias análises assim, seríssimas de Flamengo, de Corinthians. Não, porque isso aqui não jogou bem, não tal, falou. Gente, Flamengo e Corinthians jogaram partidas no sábado, pensando na quarta-feira. Mas os reservas, gente, o reserva também quer jogar. Você acha que o reserva vai dividir uma bola no sábado contra o Atlético Paranaense ou contra o Cuiabá, sabendo o seguinte, eu tô lá no banco e quarta-feira eu posso estar no jogo. Claro. O Ayrton Lucas está jogando ali, ele fala, Felipe Luiz, qualquer momento pode sair, eu vou jogar a final. E se eu jogar a final for bem, meu amigo, eu mudo a minha história aqui. Todo mundo está pensando nisso. Ele, o Cebolinha, o Mosquito no Corinthians, você entra em campo, eu posso entrar e fazer um gol do Flamengo, eu posso ser o herói do título. Os reservas, todo mundo vai nos jogos como esse, ainda mais da maneira que o Flamengo e o Corinthians estão no brasileiro, meio que ali só querendo garantir posição ali entre os 4, 5 mais bem colocados. Todo mundo está pensando na quarta-feira, claro. Porque é um jogo muito mais importante do que os jogos que eles fizeram no sábado. Então, mesmo sendo os reservas, eu acho que é muito natural, até pelo instinto, até do ser humano, que você dê uma tirada no pé. A não ser gente como o Matheus França, o garoto que entrou no segundo tempo, fez um gol, fez uma jogadaça depois do segundo tempo, que esse está entrando, 18 anos, tendo as primeiras oportunidades, o moleque está entrando voando. Para ele, tudo ali é final de Copa do Mundo. Então, eu acho que nem dá para você analisar os jogos de sábado como referência para nada, porque são jogos muito... Dá para observar isso. Fulano jogou bem, o outro foi legal e tal, o Roger Guedes, o Cebolinha... Você pode observar um detalhe ou outro. Mas é outro comportamento, outra mobilização, outra motivação, outra história. É óbvio. Uma final, muito mais... É aquilo que o Vamp fala de virar a chave, né? É lógico, né? Natural isso. Acho que qualquer atividade humana, né? O Nilson vai narrar um jogo de futebol. Qualquer jogo ele vai narrar sério, com profissionalismo, com seriedade. Mas você vai narrar uma final, vai narrar um jogo normal, é claro que é diferente.
Né? Eu imagino que, por exemplo, se fosse comentar um jogo importante, um jogo menos importante, você fica naquela semana, pô, não posso ficar com a garganta ruim, que eu vou ter que depender da minha voz, toma uma pastilhinha, se cuida, né? Você vai fazer uma cobertura de Copa do Mundo, você se preocupa com a saúde, você vai ficar um mês fora de casa, você vai viajar. É normal, o jogador também é assim, vai fazer uma grande final, ele sabe que ali, o jogo anterior inibe algumas ações. Eu acho que os jogos de sábado não servem muito como referência para fazer grandes análises sobre o que os times vão apresentar. Quarta-feira vai ser completamente diferente para o Flamengo e para o Corinthians. Só que queria pegar um ganchinho do que o Mauro falou, é importante. O Palmeiras acabou priorizando totalmente o Campeonato Brasileiro e ficou fora dessas duas finais. Não, mais ou o Palmeiras menos. não priorizou o ele não priorizou, ele foi eliminado das outras e aí ficou no O Palmeiras Brasileiro. em Libertadores da América jogou com um time misto na primeira fase. Aí sim, fase, até mas para na fase facilitar os final, não. rivais. Primeira O Palmeiras fase não da priorizou, Libertadores. não. Então, eu tenho uma sensação clara que o Palmeiras deu muito mais atenção para a conquista do brasileiro esse ano. Não, foi não meio acho, que Eu tenho essa sensação clara. Não, mais do que nas últimas temporadas é evidente. É por isso, mas não por priorizou o isso que brasileiro. abriu e está abrindo essa vantagem tão grande em relação aos demais. Então você vê que o Flamengo chegou um momento da competição que tirou totalmente o pé. Os outros não têm condição técnica de acompanhar. O que teria condição técnica de acompanhar é o Atlético Mineiro, que está tendo um ano péssimo. Né? Então os outros não têm condição técnica de acompanhar. Então eu tive essa sensação. Que no Palmeiras talvez tenha tido exatamente o contrário dessa conversa. Olha lá, nós estamos ganhando aí tudo. E ainda nós não ganhamos o Campeonato Brasileiro Não, com o Palmeiras Abel. tentou ser tri, não conseguiu. Então, mas é muito difícil mesmo. O ônus é esse. Não, e Dia a Copa do Brasil, você nem tem- na Copa do Brasil ele abriu mão. Não, ele mas jogou até com o time porque era titular do Copa São do Mas Paulo. tudo bem, sim. mas se você tenta 3, você é capaz de ficar sem nenhum. Não, que é o que todo mundo faz. Então, isso que o Flamengo fez, na minha opinião, foi inteligente. Percebeu o momento que o Campeonato Brasileiro já não tinha mais condições de alcançar. Demorou para perceber o tempo Sim. que ficou com o Paulo Souza. Percebeu o momento que não tinha condições de alcançar mais, vamos priorizar uma competição, porque não adianta ser guloso. Vocês são gulosos demais, já te falei isso. Ganhar tudo não dá. E o Palmeiras Mas não é ser guloso. Eu acho que um time como o Flamengo, quando estava disputando liderança do Brasileirão com o Palmeiras, poupar contra o Palmeiras eu não achei certo. Mas se você e não- não achei certo poupar contra o Ceará. Não, vocês estão na final de duas Copas. Não, sim, Libertadores, Nilson. Eu acho que o Dorival tem que ter o trabalho elogiado. Agora, não é porque ele faz um trabalho excelente que eu não posso criticar um erro. Não, você está criticando e está certo de É, criticar. porque o jogo contra o Ceará, pra mim, foi o maior Eu não erro. estou questionando criticar, eu estou falando da tese que o Flamengo usou. Vamos trabalhar em cima dessas duas Mas Copas. ao mesmo tempo você vê como Trabalhou as- e chegou. No as final coisas das duas. malucas, Sim, É isso aí. agora é o que o Piperno fala. Pode também perder. Claro. Não, por exemplo, É no delicado. caso do jogo contra o Palmeiras, o jogo do retorno no Allianz Parque, o Flamengo começou sem 6 titulares. Inverteu Jogou no melhor começo. no primeiro tempo, estava vencendo por 1-0. Quando o Dorival Júnior ia mudar para começar para colocar a Tomou capa dentro, empate. tomou o gol de empate. O jogo acabou com as equipes com o mesmo número de titulares, porque, claro, os titulares do Palmeiras foram saindo e foram entrando do Flamengo. Então, assim, aconteceu, foi uma aposta, não foi tão feliz e tal. O Flamengo errou para mim, aí é evidente que é muito fácil falar agora, ao contratar o Paulo Souza e, sobretudo, ficar com o Paulo Souza. O tempo que ficou. E acabou sendo muito feliz na escolha do Dorival Júnior. Os jogadores ajudaram, eles não estavam ajudando, não estavam se ajudando, não estavam ajudando o Flamengo. Voltaram a jogar o muito que pode e que sabe. Em qualidade e quantidade, até porque o Dorival Júnior também recebeu ótimos reforços. Até nem todos estão jogando ou não estão jogando o que pode e o que sabe. O próprio Everton Cebolinha. O Vidal não tem mais minutos porque o João Gomes está muito bem, o Thiago Maia também. Então, assim, uma série de coisas. Agora é isso. A gente tava, o Mauro César falou do Liverpool ano passado, na temporada passada. Foi brilhante, porque ele foi um mega vice-campeão da Premier League, o campeonato inglês. Um grande vice-campeão, só perdeu para um Liverpool, perder para um Liverpool numa final de Champions não é demérito, e ganhou muito bem a FA Cup, a Copa da Inglaterra, ganhou a Copa da Liga da Inglaterra, fez uma grande temporada. Mas isso não dá pra ganhar sempre, aliás, é raríssimo a primeira temporada do Guardiola em 2008 e 2009, o Santos de 62, 64, são coisas. O próprio Flamengo de 19, um time fantástico que ganhou o Brasileiro e ganhou a Copa do Brasil, o Palmeiras, que sim, da temporada passada, e assim, não dá. Mas só em cima do que falou o Nilson, de fato, o Palmeiras tentou o tri, não deu, e agora vai brilhantemente. Não rumo deu ao e seguiu Endeca. no Brasileirão. Então é isso aí, nação. Mais um trecho aqui que a gente conseguiu reagir, né? Sobre o Flamengo e Corinthians. É um jogo que vai deixar todo mundo animado. Óbvio, né? Que vocês perceberam que eles falaram um pouco sobre a importância do jogo da final da Copa do Brasil para o Corinthians. Para o Corinthians tem uma importância. E para o Flamengo tem outra importância, né? São importâncias distintas. Que o jogo mais importante para o Flamengo é contra o Atlético Paranaense, né? Se a gente for comparar as finais, como os próprios comentaristas falaram, né? Tipo o Mauro César Pereira e o outro cara ali que eu esqueci o nome, né? Se eles foram comparar, a final entre Corinthians e Flamengo é uma final maior expressão do que a final da Libertadores. Só que se a gente for pegar a final de importância para o Flamengo contra o Atlético Paranaense, que é a final da Libertadores, é mais importante, entendeu? Então, a final maior de uma escala de 0 a 10 é 10 entre Flamengo e Corinthians, mas a mais importante para o Flamengo é contra o Atlético Paranaense, né? Não tem como fazer a comparação entre Libertadores e Copa do Brasil, né? Não tem essa comparação. Óbvio que
Atlético Paranaense é um time que está em desenvolvimento no cenário nacional e internacional. Está crescendo muito a cada temporada, disputa título, conquista, sei lá o quê. Não tem como menosprezar, quer dizer, o termo Corinthians e Flamengo, né? Pelo tamanho dos times, né, dos clubes, o tamanho da torcida, principalmente. As duas maiores torcidas do Brasil. Isso acaba trazendo um tamanho gigantesco para o clube, né? Corinthians tá vivendo um bom momento. Roger Guedes e o Roberto voltando a jogar bem. Flamengo, com o time das Copas, né? Até o momento o time das Copas foi imbatível, né? Chegou nas duas finais. Óbvio que pode perder, pode, né? Mas é aquilo. Outro ponto em relação a perder. O Flamengo, ele não pode, na minha visão, não pode perder o título. Não sei a tua opinião. Comenta aí. Na minha opinião, o Flamengo não pode perder a Copa do Brasil. Pelo simples motivo que, se o Flamengo perder a Copa do Brasil, o Flamengo vai ter muito pouco tempo para tentar tratar o psicológico para a semana seguinte, que é a Libertadores. Então, se o Flamengo, caso perca, espero que não, o Flamengo vai chegar muito abalado e pressionado para o jogo de sábado, né, dia 29. Então, esse jogo, a gente tem um parâmetro, não era a palavra parâmetro, né? Mas tem um jogo tem um tamanho muito importante para o Flamengo. Tamanho e importância para o Flamengo, porque o Flamengo não pode perder, senão o Flamengo vai chegar pressionado para enfrentar o Atlético Paranaense. Isso pode acabar causando alguns erros, né, no próprio jogador, deixando o jogador muito pressionado. E o Flamengo perder 2 Libertadores em 2 anos consecutivos será um dos maiores vexames da história do Flamengo, né? Então o Flamengo precisa chegar na final da Copa do Brasil, ganhar e chegar com moral suficiente para poder conseguir ganhar a Libertadores, né? Perder 2 Libertadores em 2 anos é sacanagem, né? Então, é isso aí, nação. Esse aqui foi um trechinho. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Tamo junto. É nóis aí. Vai deixando aquele like, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo nosso. Valeu, nação. Tamo junto. E depois que você se inscrever, é só sair para comemorar igual o Cavaleiro do Flamengo aqui. Tamo junto, nação, e é nóis.